aos Romanos, capítulo 13. Eu estou aqui com a Ara. Coloca aí, irmão Neto. Começando com o versículo 11. Do 11 ao 14. Vamos lá, irmãos. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas, versículo 14, os irmãos podem ler todos juntos? Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Concupiscências. Aqui e acolá alguém bota um i, né, e fica concupiscência. Não tem ciência aí. Aí é concupiscências, tá? Só para não misturar as palavras. Eu quero que você fique com a Bíblia aberta e comigo descubramos juntos 5 ordens, 5 imperativos que o Espírito Santo faz por meio do apóstolo Paulo, por intermédio do apóstolo Paulo, nesse capítulo que é tão importante. A carta aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, é bastante e profundamente teológica, onde Paulo trata do problema do pecado, o pecado dos judeus, no capítulo 1, aliás, o pecado dos gentios, no capítulo 1, o pecado dos judeus, no capítulo 2, e no capítulo 3 ele trata do pecado da raça humana. Todos pecaram, diz lá o versículo 23, e carecem da glória de Deus. Mas quando chega no capítulo 4 da carta aos Romanos, então o apóstolo começa a tratar da justificação pela fé. E tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5, ele faz um comentário, uma dissertação extraordinária sobre o que é a justificação. E para fortalecer a doutrina da justificação, então, Paulo usa 2 personagens do Antigo Testamento. Ele traz a história de Abraão e depois a história de Davi, para mostrar que eles foram justificados porque creram. É interessante, irmãos, obreiros, estudantes da Bíblia, estudantes de teologia, que nesses 2 capítulos, Paulo faz uma argumentação bastante profunda para provar com justificativa histórica um fato teológico. O que é isso, pastor? Ele prova pela história de Abraão que a justificação é pela fé. Ele prova pela história de Davi que a justificação é pela fé e não pelas obras ou pela lei, mas pela fé. E por isso ele argumenta
com as atitudes de Abraão e as atitudes de Davi. Mas ao chegar no capítulo 5, começando lá no início, logo do capítulo, ele diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele coloca Jesus como a base da nossa justificação. Justificados, pois, pela fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz: temos paz com Deus. Paz com Deus, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que a justificação, irmãos, ela é um ato de Deus no céu. Você acredita aqui, você está aqui na terra, você crê aqui na terra, e a justificação acontece no tribunal divino, lá no trono de Deus. Você toma uma decisão aqui, e o Pai toma uma decisão lá, por causa da decisão que você tomou aqui. Mas como assim? As minhas obras sobem lá assim tão rápido? Não, não são as suas, não são as nossas obras, são as obras de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o sacrifício de Jesus, é o sangue de Jesus, é o poder de Jesus, é a santidade de Jesus, é a inocência de Jesus, é a disposição de Jesus. Então Deus pega as obras de Jesus e imputa, sim, imputação é um termo técnico, mas não significa coisa tão diferente não é nada estranho. Imputar significa colocar crédito na conta do outro. Então, Deus vê a nossa conta zerada. Aliás, não zerada, no vermelho, porque zerada é uma coisa e em dívida é outra. Negativada é a palavra, né? Negativada. Era assim que estava, não é, irmãos? Negativada. Porque se fosse só zerada, podia dar um jeitinho, né? Agora era na pior, era negativada. Com uma dívida tão grande, um débito tão grande, que você jamais poderia pagar. E lá no Salmo 49 diz que se você pegasse todos os seus bens e desse tudo o que possuísse na terra, ainda não poderia resgatar uma alma sequer. Porque o resgate da alma do teu irmão, diz o texto, é caríssimo. É caríssimo. Então o que Deus faz? Ele vê a nossa conta negativada, e nós sem nenhuma condição de atualizar, de botar em dia, de pagar a dívida e nem de ter crédito. A gente nem podia pagar a conta e nem podia ter crédito por conta própria, por mérito próprio, por obras próprias. Então o que Deus fez? Olhando a nossa fé, em quem? Em Jesus. Que Ele é o quê? Salvador. Que Ele fez o quê? Morreu por nós. Derramou seu sangue por nós. Não é só essa história de acreditar que Jesus é o filho de São José e da Virgem Maria, e que um dia Jesus fez milagres e ressuscitou Lázaro, e ressuscitou o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo, e então eu já sei que ele é um grande personagem, que ele é um grande psicólogo, que ele influenciou politicamente. Nada disso. Não é esse tipo de fé aí não. Não é apenas crer que ele existe, mas é crer que Ele é o único recurso de Deus para resolver o problema da humanidade. Que Ele é a resposta de Deus. Que Ele é a solução de Deus. E que Ele morreu em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar, na cruz do Calvário. Derramou seu sangue inocente para que nós fôssemos perdoados. Quando eu creio desse jeito, aí o Pai olha para o Filho, olha para a nossa fé, e por causa da nossa fé, Ele tira da conta do seu Filho, que tem sobrando, irmãos, tesouro,
glória, santidade, virtude, perdão, amor, paz, salvação, misericórdia. Ah, mas é tanta coisa maravilhosa. Ele é dono de todos os tesouros do céu e da terra. Então Deus pega da conta do seu filho e imputa para nós, deposita para a conta de cada um de nós. Aí, além de pagar a nossa dívida, a gente ainda fica com saldo positivo. Saldo positivo. Ah, então é porque eu, né? Eu, coisa nenhuma. Você, coisa nenhuma. É porque Jesus fez o que nós não podíamos fazer. Jesus nos perdoou, Jesus nos alcançou, Jesus nos resgatou, Jesus nos redimiu, Jesus nos aceitou, Jesus creditou a sua justiça para nós. Quando isso acontece, então o Pai olha para nós e não vê mais apenas a conta negativada, não vê apenas o acúmulo de pecado sobre nós, mas Ele vê sobre nós o poder do sangue reconciliador e restaurador de Jesus Cristo. Ele vê a justiça de Jesus agindo em nosso favor. Então Ele, com a justiça divina, resolve bater o martelo em nosso favor. No julgamento divino, no tribunal divino, Ele olha para quem creu em Jesus e diz: justificado. 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 Foi isso que Ele fez. Então é disso que Paulo trata até o capítulo 5. Quando chega nos capítulos 6 e 7, Paulo trata da questão do pecado no corpo. Paulo trata principalmente da dificuldade que o ser humano tem de vencer o pecado no próprio corpo, no próprio dia a dia. E ele chega a dizer no capítulo 7, versículos 24 e 25: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando eu intento fazer o bem, termino fazendo o mal que eu não queria. E ele tem essa luta, e ele tem essa discussão toda nos capítulos 6 e 7. Mas quando chega no capítulo 8, ele canta um hino de vitória e diz: mas agora, em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. E aí no capítulo 8 ele faz um tratado sobre o Espírito Santo. Cita o Espírito Santo várias vezes. Cita a pessoa do Espírito Santo e as obras do Espírito Santo. Quando chega no capítulo 9, 10 e 11, aí ele vai tratar do problema de Israel. Por que que Israel rejeitou Jesus? Por que que Israel ainda não creu na sua totalidade? E aí Paulo chora, Paulo lamenta e diz: eu gostaria tanto que os meus patrícios, que os meus irmãos, descendentes de Abraão, acreditassem como eu acreditei, conhecessem Jesus como Messias. Aí ele trata desse problema em 3 capítulos, aí encerra a discussão teológica. Aí no capítulo 12, aí vem a praticidade da vida cristã, 12, 13, 14, 15 e 16. Do capítulo 12 até o 16, ele vai tratar da vida consagrada a Deus. Aí ele vai tratar dos dons de Deus. Aí ele vai tratar do culto racional. No capítulo 13, ele começa do versículo 1 até o 7, tratando sobre a autoridade. Por que que a gente tem que ser submisso às autoridades? Porque ele mesmo explica: é Deus quem estabelece a autoridade. Ele diz: não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aí ele vai explicar o princípio
da autoridade. Sabe por quê? Porque a maior de todas as autoridades é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Senhor da glória, Senhor nosso. Quando ele termina de tratar sobre a questão da autoridade, aí ele vai falar do amor ao próximo, que vai do versículo 8 até o 10. Aí quando chega no versículo 11, ele é tocado pelo Espírito Santo para nos trazer um alerta acerca dos últimos dias. Diga comigo, guiados pelo Espírito Santo para vencer nos últimos dias. Mais uma vez, guiados pelo Espírito Santo para vencer nos últimos dias. E então vamos ao texto. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Irmãos, crente conhece o tempo. Crente conhece o tempo. Os verdadeiros servos do Senhor, discípulos do Senhor, entendem que tempo é esse que nós estamos vivendo. Os verdadeiros servos de Deus sabem que nós não estamos vivendo um tempo normal. Um tempo de tanta paz, de tudo tranquilo, de tudo equilibrado, como já se passou em outras gerações. Os servos de Deus sabem, olha a sabedoria de Paulo. Eu digo isso para vocês que conhecem o tempo. Que tempo é que nós estamos vivendo? Diga comigo, tempos trabalhosos, tempos difíceis, última hora, tempos da manifestação do espírito do anticristo. É esse tempo que nós estamos vivendo. Está dito lá em 2 Timóteo 3, que nos últimos dias aconteceriam, sobreviriam tempos difíceis. É esse tempo que nós estamos vivendo. Continuemos no texto. Ele diz, para você se conhece o tempo, então eu digo, já é hora. Aí vem a primeira ordem, de vos despertardes do sono. A primeira ordem aqui no texto é, despertai, acordai, sejam vigilantes, estai atentos, sejam alertas, estai alerta. É hora de vos despertardes do sono. Por quê, irmão Paulo? Porque a nossa salvação, a concretização, a completude da nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Está para chegar o grande dia. Está para acontecer o dia de Cristo Jesus. A igreja está encerrando a sua caminhada na terra. Já se passaram 2000 anos, aproximadamente 2000 anos, ou quase 2000 anos, estão se completando da trajetória da igreja na terra. E quando a Bíblia diz que quando o tempo dos gentios se completarem sobre a terra, está escrito, irmãos, no capítulo 4 de Apocalipse, eu vejo isso como um evento profético, porque no capítulo 1, 2 e 3 do livro de Apocalipse, a gente tem a história da igreja, e ali tem a carta de Jesus para a igreja em Éfeso, a carta de Jesus para a igreja em Esmirna, para a igreja em Pérgamo, para a igreja em Tiatira, para a igreja em Laodiceia, para a igreja em Filadélfia. Ali está a carta às 7 igrejas, e aquelas 7 igrejas representam a igreja de Cristo durante toda a sua história na terra. E quando a gente olha para as 2 cartas, as últimas 2, Filadélfia e Laodiceia, uma é viva, a outra está quase morrendo. Uma é cheia de amor, a outra não tem amor. Uma está sendo vomitada da boca de Cristo e a outra está sendo elogiada por Cristo. O que representa isso, pastor? 2 grupos, 2 grandes multidões dentro da cristandade. Se hoje o Espírito Santo pudesse nos mostrar uma fotografia, nós iríamos fazer uma comparação. Há alguém muito interessado na frieza da igreja, na mornidão da igreja. Há alguém muito interessado que a igreja seja uma bagunça, que a igreja não viva o evangelho, que a igreja não pratique o evangelho,
que os crentes vivam de qualquer maneira, que as pessoas vivam na prática de adultério e de prostituição, como se isso não tivesse nenhum problema. Há alguém muito interessado por isso. É essa fotografia que o diabo, o maior interessado no fracasso da igreja, está tentando mostrar para os cristãos nominais, para aqueles que só têm o nome de cristãos. Mas enquanto o inimigo está interessado nisso, na fraqueza, na podridão, nos escândalos, nos fracassos, nas quedas, por outro lado, eu percebo, eu sinto isso, eu vejo isso pelas Escrituras, e eu percebo no próprio ministério pastoral, andando o Brasil afora, Maranhão afora, mundo afora, a gente percebe que o Espírito Santo está tirando também uma fotografia da igreja, ele está também olhando, e ele pode mostrar para quem quer que seja, em todo o planeta Terra, um grupo de homens e mulheres que cada dia que passa estão mais comprometidos com Jesus, o eterno Filho de Deus. Estão amando a Deus, estão servindo a Deus, estão lendo a palavra, estão estudando a palavra, estão orando ao Senhor, estão buscando a Deus, estão querendo ser verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Não precisa nem perguntar em qual grupo você está, ou em qual grupo você quer estar. Você quer se identificar com a igreja de Laodiceia? Ou você quer se identificar com a igreja de Filadélfia? É claro que você quer ser como a igreja de Filadélfia, que escuta Jesus dizendo: como tu foste fiel, como tu foste perseverante, como tu guardaste a minha palavra, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aleluia, aleluia. A primeira ordem aqui nesse texto é tempo de despertardes do sono. É hora de despertamento. O Espírito Santo está provocando um despertamento no mundo inteiro. Tem gente que não está vendo, tem gente que não está sentindo, tem gente que não está percebendo, tem gente que nem quer saber. Mas glória a Deus que tem um grupo de homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, anciãos, novos na fé e antigos na fé, que estão vendo esse despertar do Espírito Santo. Ele está levantando missionários em toda parte do mundo, irmãos. Sabe o que Deus está fazendo agora na própria China? Um país comunista, mas onde a igreja de Jesus está presente. E a igreja lá é muito forte, apesar de perseguida. É muito forte, apesar de perseguida. Tem mais de 100 milhões de cristãos, cheios do Espírito Santo. Sabe o que Deus colocou no coração deles? Eles promoveram um projeto missionário chamado De Volta a Jerusalém. Olha que coisa interessante, porque eles sabem que foi de Jerusalém que começou. Foi de Jerusalém que saiu. Os primeiros pregadores saíram de lá. Os primeiros homens e mulheres cheios do Espírito Santo saíram de Jerusalém e foram passando por Samaria, e foram passando por toda a Judéia, e alcançaram os confins da terra, e passaram por toda a Ásia Menor, e chegaram a Antioquia, na capital da Síria, e chegaram a Damasco, e chegaram a Atenas, e chegaram a Éfeso, e chegaram a Corinto, e chegaram a Colossos, e foram andando, e atravessando as fronteiras, e vencendo as adversidades, chegaram em Roma, que era a capital política do mundo, e daí Deus espalhou gente por todo o mundo. E agora, de onde começa a missão de retorno? Da China. Eles escolheram uma rota geográfica e comercial chamada Rota da Seda.
Rota da Seda. Inclusive vai um grupo de brasileiros agora fazer esse percurso. Eu também fui convidado, mas não vai dar para ir. Vai ser agora entre outubro e novembro. Um grupo de brasileiros e latino-americanos, cerca de 16 ou 17 pessoas, irão fazer esse percurso para poder se dedicar àquele trabalho, àquele projeto missionário. E o secretário nacional de missões me convidou para fazer parte. Mas eu já somei as coisas tudo direitinho, não deu. Não vai dar. Mas eu fiquei alegre só em ser convidado. Só em ser convidado. Para participar desse projeto mundial. Participar desse projeto internacional de missões. Eu não posso ir, mas vou orar. E vou acompanhá-los com as nossas orações. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que enquanto muita gente está só lamentando, é porque a igreja, oh meu Deus, a igreja está só arquejando, oh meu Deus, a igreja... Nada disso, meus irmãos. A igreja é maior do que você imagina. O reino de Deus é maior do que você imagina. A igreja é mais forte do que você imagina. A igreja de Cristo está alcançando as etnias. Deus está usando missionários para traduzir a Bíblia. Deus está usando a tecnologia na mão de homens e mulheres inteligentes para levar a palavra de Deus. Deus está usando bilionários para promover missões no mundo. Vou dar exemplo só de um irmãozinho que tem ali em Londres, um irmão nosso. Ele tem uma rede mundial de lanchonetes. Sabe quanto ele investe em missões por ano? Nada menos que 100 milhões de dólares. Um irmão Jack. 100 milhões de dólares por ano. Em missões. Deus direciona os países ou o grupo de países, ele treina os missionários ou pede que a igreja treine os missionários e ele financia, sustenta e onde precisa ele levanta os templos e deixa a igreja plantada. Não envia de um, só envia de 100. 100, 100, 100, 100. Os irmãos entenderam? A igreja não está murchando. Oh meu Deus, vai se acabar. Nada disso, meus irmãos. O dono da igreja disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se tiver algum molenga por aí, em algum lugar, dizendo: acabaram com a igreja, oh meu Deus, a igreja... Acabaram coisa nenhuma e nem vai acabar. A igreja é o único povo da face da terra que não tem começo, meio e fim. A igreja só tem começo e meio. Ela não tem fim. Ela não vai parar. Ela não vai desistir. Ela não vai murchar. Ela não vai estancar. Pelo contrário, ela será cada vez mais fortalecida, revestida, edificada, construída, restaurada, cheia, 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 cheia do Espírito Santo até o arrebatamento. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Essa é a primeira ordem, despertar do sono. A segunda ordem, deixemos pois as obras infrutuosas das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Deixe uma e pegue outro. Deixe uma arma que não presta das trevas e pegue uma da luz. Tire de você alguma capa de carnalidade que está atrapalhando a tua caminhada e se vista de armas da luz, da justiça, do Espírito. Deixe de ser guiado pela carne e seja guiado pelo Espírito. Não deixe que a sua boca, que a sua língua seja utilizada como instrumento de iniquidade, mas que a sua língua, que a sua inteligência, que o seu cérebro, que os seus dons, que os seus talentos
Que tudo que Deus lhe deu seja utilizado para o reino, para a glória do Senhor, 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 para a glória de Deus. Terceira ordem. A terceira ordem. Andemos dignamente como em pleno dia, e não em orgias, não em bebedices, nem nas impurezas da carne, nem nas dissoluções, nem misturado com contendas e ciúmes ou invejas. Essa é a terceira ordem. Andemos dignamente como de dia. Essa palavra andar é uma metáfora que quer dizer vivamos. Nós já deixamos as trevas. Nós estamos na luz. Nós seguimos Jesus, que é a luz do mundo. Ele disse: quem me segue não andará em trevas, porque eu sou a luz do mundo, eu sou a luz da vida. Aleluia! Aí vem a quarta ordem, está no versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que significa isso? Seja capacitado por Ele, revestido. Quem está só de camisa está vestido, quem está com paletó por cima está revestido. A figura é mais ou menos essa: revesti-vos do Senhor Jesus. Que tudo na sua vida seja Jesus em primeiro lugar. Para que isso? Para a glória de Jesus. Para que aquilo? Para glorificar Jesus. Daqui a tanto tempo você vai o quê? Fazer o quê? Se Jesus quiser, se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou fazer isso para a glória dEle, para o reino dEle, para a obra dEle, para a igreja dEle, para o nome dEle, para proclamar a palavra dEle, ganhar almas para Ele, adorar a Ele, louvar a Ele, viver para Ele. E se for preciso morrer, morrer por Ele. Quem está entendendo diz amém. A última ordem do texto aqui: nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quer vencer? Então o conselho prático é esse. É uma provisão completa. Revesti-vos da vida santa de Cristo. Revestir-se de Cristo quer dizer isso. Revestir-se da vida santa de Cristo. Vestir-se de Cristo significa viver pelo Espírito de Cristo. Uma vida semelhante àquela que Ele viveria no mundo. Se Ele vivesse no mundo hoje, como Ele agiria? Se Ele vivesse aqui entre nós hoje, como Ele agiria? Então é isso que significa ser revestido de Cristo Jesus. Peça ao Espírito Santo que lhe dê esse entendimento. Peça ao Espírito Santo que lhe dê essa compreensão. Na hora que você tiver qualquer dúvida, lembre dessa mensagem. A igreja não está murchando. A igreja não está fracassando. Você pode até ver alguns cristãos fazendo besteira por aí, escandalizando a obra por aí, alguns líderes sem compromissos, porque na verdade não havia nem sido chamados, nem eram para ser líderes, mas infelizmente são. Esse é o problema da humanidade, esse é o problema do ser humano. Mas Jesus continua comprometido com a sua igreja. O Espírito Santo continua comprometido com a igreja. O Espírito Santo continua dirigindo a igreja. O amigo do noivo continua preparando a noiva para o encontro daquele grande dia. Olha que maravilha, diz o texto. Olha como é interessante isso aqui. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Que dia é esse, irmãos? O dia de Cristo. O dia de Cristo. O dia de Cristo se encontrar com a sua igreja. O dia do noivo se encontrar com a sua noiva. E todo crente em Jesus, todo discípulo de Jesus precisa estar preparado para esse dia. E para isso tem que cumprir estas 5 ordens. É tempo de despertardes, aqui é despertamento. Deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia. E por último, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Em outras palavras, não ofereça os membros do seu corpo como instrumento de iniquidade.
mas ofereça os membros do seu corpo, ofereça a sua vida como armas de justiça nas mãos do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Quem entendeu diz amém. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, que acaba de ouvir mais esta mensagem da tua palavra. Que o teu filho, que a tua filha, guarde em sua mente, guarde em seu coração, para a tua glória e para o louvor do teu nome. E que possamos cumprir estas ordens, estes imperativos, para a tua glória e para o louvor do teu nome. Pois tudo te rogamos e no nome precioso de Jesus nós te agradecemos. Amém.